Oi pessoal, vamos a mais um vídeo numérico, agora tratando sobre erros. Um tipo de erro que acontece, principalmente quem vai estar digitando coisas no computador para resolver os problemas, é erro de digitação, como esse aqui que eu fiz aqui. Eu quero só erro absoluto, ok? A gente vai assumir que os códigos que a gente tem aqui, a gente está digitando as coisas e a gente já procurou por esses tipos de erro, ok? Depois a gente vai ver erro absoluto, erro relativo e número de dígitos significativos. Um dos tipos de erros que a gente tem ao resolver problemas de engenharia ou matemática é o erro da coleta de dados. Por exemplo, digamos que eu quero calcular a temperatura inicial de um certo líquido para poder resolver um problema. Eu tenho um termômetro ali que calcula com uma casa, duas casas decimais. Eu sei, por exemplo, que a temperatura vale 23,48 graus centígrados. Mas eu não sei se esse 48 é 48,5 ou 48,6. O meu termômetro não permite. Então, isso vai estar inerente ao tipo de problema, a ter que medir alguma coisa física para entrar. Outro tipo de erro que eu tenho é erro de arredondamento. Na hora que for colocar esse número no computador, pode ser que eu não consiga representar ele exatamente. E é o que vai acontecer na maioria dos casos. Eu não vou conseguir ter uma representação finita do número que eu conseguir medir. Então eu vou ter um tipo de erro de arredondamento, que a gente vai tratar mais ainda nesse ou no próximo vídeo. E outro tipo de erro que acontece também é erro de truncamento. O erro de truncamento acontece, por exemplo, quando a solução de um problema vem de uma série, de uma soma infinita. Eu não tenho como calcular essa soma infinita no computador, eu tenho como aproximar ela. Na hora que eu faço uma aproximação dela e eu uso só um número finito de termos para essa soma, eu estou truncando a série. Truncando esse nome de cortar a série em algum pedaço. Na hora que eu faço esse corte, eu estou colocando um erro de truncamento nesse problema. Para medir as coisas, a gente costuma usar dois tipos de erro. Precisa de alguma maneira medir isso, que é o erro absoluto e o erro relativo. O erro absoluto é simplesmente a diferença entre a aproximação e o valor exato. E o erro relativo é a diferença entre a aproximação e o valor exato, só que eu divido pelo valor exato. Isso sempre o que importa para a gente, na verdade, é o valor absoluto. Okay? Não faz muita diferença se aqui embaixo dessa fração está o x ou está o x barra. Vai dar aproximadamente o erro da mesma ordem. Muitas vezes o erro relativo a gente acaba pegando o resultado e multiplicando por 100 e colocando símbolo de porcentagem depois. Vamos ver com o exemplo que vai ficar mais claro. Digamos que o número x que eu quero aproximar é esse aqui. 123.456,789. E eu aproximo ele por 123.000. Quanto é que é o erro nisso? O erro é simplesmente, quando a gente não fala nada, o erro absoluto é simplesmente um menos o outro, que é o erro de 456 unidades e 789. E quanto que é o erro relativo? O erro relativo é um menos o outro e divido pelo valor exato, que é esse 123.456. Quando faço um dividido pelo outro, eu tenho que o erro relativo é de 0,003699. Isso aqui, em termos de porcentagem, o pior caso que poderia dar aqui é 1, ou na verdade consigo até construir uns casos que dá mais que 1. Isso aqui em porcentagem significa que eu tenho um erro de 0,36%. Quando eu multiplico isso aqui por 100, eu chego nesse 0,36%. Digamos que eu tenho um outro problema e que o valor exato da solução é 1,23456,789. E eu aproximo ele por 1,13. Se eu calculo o erro absoluto disso, um menos o outro, isso dá simplesmente 0,104. E aí pode vir a dúvida. O que é melhor? Eu resolvi o exemplo 20 melhor ou o exemplo 21? No exemplo 21 eu tenho um erro de 0,104. E no exemplo 20 um erro de 456. Eu posso pensar, está muito melhor a minha resposta no exemplo 21. Só que muito pelo contrário. A escala do problema aqui, a escala do segundo exemplo é da ordem de 1,23. Então só o erro relativo vai me dar a real impressão de quanto é que é o erro que eu tenho nesse problema. Então, se eu calcular o erro relativo, eu vou ver que é o um menos o outro e divido por 1,23, me dá um erro relativo de 0,0846. Ou seja, eu tenho aqui um erro relativo de 8,4%, enquanto no anterior eu tinha um erro bem menor, de 0,36%. Então, isso é para dar um exemplo da diferença entre o erro absoluto e o erro relativo. O erro absoluto me dá quanto é que é o erro realmente para aquele problema.
mas às vezes é difícil de quantificar quão pequeno ou quão grande está esse erro, a não ser que eu calcule o erro relativo, porque ele leva em consideração a escala do problema, já que eu divido por x ou por x barra embaixo. E quantos dígitos corretos eu tenho? E na verdade a melhor maneira de falar isso é o número de dígitos significativos corretos eu tenho. Para calcular o número de dígitos significativos corretos, eu quero ver quando é que o meu erro relativo, x menos x barra sobre x, vai ser menor ou igual que 5 vezes 10 numa certa potência menos s. Okay? Essa notação, essa definição aparece um pouco diferente na literatura. A gente preferiu usar esta aqui na hora de definir. Uma maneira de interpretar isso aqui é... eu calculo o erro relativo e a partir do erro relativo, se eu consigo estimar quanto é que essa potência S aqui, não preciso calcular ela exatamente, essa potência S vai estar me dizendo quantos dígitos significativos corretos eu tenho na minha resposta. Okay? Como eu quero obter essa potência S do erro relativo aqui, uma estimativa para ela, eu poderia até colocar isso aqui em forma de continha e fazer o seguinte: eu calculo o logaritmo em base 10 disso. Quando eu faço logaritmo em base 10, eu vou ter aproximadamente esse menos S ponto alguma coisa vindo para fora. Quero o valor absoluto para cortar esse sinal. E eu pego o valor inteiro disso. Okay? Isso aqui vai dar aproximadamente o S. Não vai dar exatamente, mas tem uma boa ideia. Vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, se eu pegar o número 0.3333 e aproximar por 0.333, isso aqui vai ter 3 dígitos significativos corretos. Okay? Quando eu calculo o erro relativo de 0.000999, e esse número aqui é menor que 5 vezes 10 na menos 3. Esse 3 aqui me diz o número de dígitos corretos. Ou seja, se eu contar aqui é como se eu tivesse esse 3 que eu tenho aqui também, eu posso olhar para esse número aqui. Isso aqui é 9.999 vezes 10 na menos 4, ok? Que dá aproximadamente o número de dígitos corretos. Vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, quero aproximar o número 0.666888, tanto por x1 com 666 ou x2 com 0667. Qual das duas será que é a melhor aproximação para o número 0666888 com 3 dígitos? Vamos abrir no Scilab aqui e colocar x igual a 0.66688, x1 é aproximação com 3 dígitos, copiando 3 dígitos, e x2 igual a esse outro número. Quanto é que é o erro relativo em cada uma dessas quantidades aqui? O erro relativo para x1 é o valor absoluto de x menos x1 sobre x, e dá esse aqui, que é o que está no slide lá, 0.001331. E quanto é que é o erro relativo para x2? Eu pego as coisas digitadas anteriormente simplesmente clicando seta para cima ou seta para baixo. Então o erro relativo para x2 é 0.001679. O que eu posso concluir com isso? Eu posso concluir com isso que é muito melhor aproximar o meu x pela segunda opção, já que o erro relativo é bem menor. Okay? Quase 10 vezes menor aqui, né? Então 0.667 é uma melhor aproximação para 0.668. Quantos dígitos significativos eu tenho? Aqui eu tenho aproximadamente 3 dígitos corretos, quando eu olho a escala. Ou no slide, vamos dar uma olhada quanto que eu botei no slide aqui. No slide é 4, né? É que é porque eu tenho que colocar esse número aqui como sendo 1,67 vezes 10 na menos 4. Aí aparece o 4. Esse aqui é 1,33 vezes 10 na menos 3. Ok? Então eu consigo ver duas coisas aqui. Primeiro, que a melhor maneira de aproximar o número 0.66888 é aproximar pelo número 667. Mesmo que o terceiro dígito aqui não seja igual, aproximar por um 7 é muito melhor. Isso a gente pode notar porque depois disso eu tenho um 8. Então esse número 667 é mais próximo do x do que o número terminando em 666. Ok? E o número de dígitos significativos eu consigo aproximadamente contando a escala que esse número aqui está. Esse aqui é 1.3 vezes 10 na menos 3 e esse é 1.6 vezes 10 na menos 4. Aproximadamente 3 dígitos, aproximadamente 4 dígitos. Ok? E era isso para esse vídeo aqui então.